A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal é gravado aqui na Assembleia de Deus, na congregação da Boa Esperança, Anamirim RN. Ele é pastorado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo aqui o Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de número 7, essa lição tão maravilhosa, tão rica. E antes da gente passar a comentar essa lição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e curta o vídeo. É importante que você curta o vídeo. O YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outros e assim a palavra do Senhor ela é proclamada aos quatro cantos da terra. Ela vai mais longe. E essa aula é uma aula muito boa, muito importante. Esse tema desse trimestre nos traz grandes ensinamentos. O tema principal desse trimestre é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. A lição número 7, ela tem como tema uma igreja que não teme a perseguição. O textuário vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, que é a primeira base da lição, nos diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A verdade prática nos diz assim: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida e Deus a protegerá e Deus a cuidará dela. A segunda base da lição nós vamos encontrar na leitura bíblica em classe. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância, que vai dar base para o estudo da aula de hoje. Você vai encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo número 32. E o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo número 5. Leia com os seus alunos. Vamos ver nessa aula que a igreja ela enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si rejeição e perseguição. Nós vamos ver nessa aula falar sobre a perseguição à igreja. Ela é desde os primórdios do tempo, desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou todas as coisas. Então isso não é de hoje, não é de agora. A perseguição ela só cresce a cada dia, a cada momento. E a lição vai nos falar que isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e os valores mundanos. A palavra de Deus, a igreja, ela prega essa ética cristã, palavra verdadeira, então ela vai se chocar com o mundo secular, com o mundo, quando a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno e está totalmente longe da verdade de Deus. Foi assim no primeiro século e é assim até os dias de hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha, nem a mercê do mundo de hoje, não. A igreja jamais vai estar sozinha. Existe um Deus que cuida da igreja e Ele diz, estarei convosco todos os dias da vossa vida. Então há essa promessa que não estamos só, a igreja não está só, ela tem Deus que cuida dela. A gente vai ver isso ao longo da lição. Diz assim, vamos ver ao longo da história da igreja que o Senhor agindo em diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Então a gente vai ver muito sobre isso nessa aula de hoje, nesse estudo da Bíblia, que a nosso Deus, Ele cuida da igreja, Ele está sempre protegendo a igreja, todos aqueles que andam em comunhão com Deus. Não é isso, irmão Diego? Exatamente.
Então, nessa lição, nós começamos com o primeiro tópico, cujo título é A Igreja Perseguida. E no primeiro ponto desse tópico, nós vamos ver sobre os perseguidores. Então, nesses dias da igreja que acabara de ser inaugurada, na igreja primitiva, cuja história é relatada no livro de Atos dos Apóstolos, é perseguida. Então, a perseguição nasce junto com a Igreja de Cristo. É por causa dos seus princípios, valores e principalmente da sua doutrina, de que não há nenhum outro caminho a não ser Cristo Jesus. E isso incomoda muito. Os perseguidores, queridos, segundo o nosso comentarista, são 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo, descritos no capítulo 5 do livro de Atos, onde vamos ver uma perseguição repentina, e fomentada por esses grupos. E quem eram esses grupos? Os sacerdotes é um grupo que nós conhecemos muito bem, instituído por Deus, levitas, da tribo de Levi, e desde o Antigo Testamento tem o papel de exercer no templo as atividades, os rituais que estão descritos na lei. Então, os sacerdotes são essa mesma classe que vemos descrita no Antigo Testamento. Elas estavam ativas aqui no dia de Jesus, ou nos dias de Jesus e nos primeiros dias da igreja. E o segundo grupo seriam os saduceus. Quem são esses saduceus? Os principais grupos e alguns autores costumam classificar saduceus e fariseus como facções judaicas. O que é isso? Dentro do próprio judaísmo havia essa divisão, que era principalmente por causa da doutrina que eles defendiam. A principal diferença entre saduceus e fariseus, pelo que vemos no contexto descrito por Atos, era a disputa acerca de existir ou não a ressurreição, os anjos e o reino espiritual. Os saduceus eram muito pragmáticos e, pela revelação das Escrituras, não criam no mundo espiritual e nem na ressurreição como os fariseus. E isso causava essa rachadura no judaísmo nos dias de Jesus. Então você tinha os saduceus e os fariseus. Na perseguição do capítulo 5 se destacam os saduceus. E por fim, o capitão do templo, que era um sacerdote, um levita, mas que nos dias de Jesus tinha poder de polícia. Então, esses são os grupos e quem é mencionado no capítulo 5 de Atos como os primeiros perseguidores dos cristãos. Uma coisa que é importante observar é esse caráter, queridos, do cristianismo desde o seu começo, que desperta a inveja desses que são religiosos, com viés político, e viam no crescimento do cristianismo não uma operação de Deus, mas uma ameaça à posição que eles ocupavam. O comentarista conclui esse ponto dizendo: viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho, a pregação das boas novas. Bom, a gente viu aqui os perseguidores. Vamos ver agora que esfera, o segundo ponto é esferas da perseguição. E o autor da lição, ele destaca aqui 2 esferas, a perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas que causava grande perseguição ao povo de Deus, que é na esfera religiosa e na esfera política. E o autor da lição, ele explica categoricamente cada esfera dessa, porque eles causaram um grande terror mesmo de perseguição à igreja do Senhor. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos, lá em Atos, capítulo 5, do 17 e o versículo 18. Eles prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam de sua fé,
com poder ganhavam mais e mais admiração e era mais popular. Esse número ele continuava crescendo, porque é desse jeito que Deus faz. Quando Deus coloca a sua mão potente e poderosa, ela só cresce. Cresce as coisas boas, as coisas do reino de Deus. Então, ele causava essa inveja, isso na esfera religiosa. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes, sim. Enquanto a igreja crescia e o velho judaísmo farisaico regredia, diminuía. Na realidade, crescia o evangelho, o cristianismo, pelo poder de Deus, e eles, com essa inveja, só diminuía, porque o poder de Deus faz isso crescer mesmo. Isso na esfera religiosa. Na esfera política, não se engane que cada ponto dessas esferas, ainda hoje a igreja é atacada. Não mudou, não. Só mudou a roupagem, é outra roupa, mas o ataque nessas esferas ainda acontece até nos dias de hoje. Em Atos capítulo 12, versículo do 1 ao 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política na esfera pública. Quer dizer, ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o governo do Império Romano na Judéia, ele mandou executar Tiago, aprender o apóstolo Pedro, sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos. Então ele agiu dessa maneira para impedir o crescimento da igreja do Senhor, lutando contra a igreja. Isso na esfera política. Em outras palavras, sabendo que Pedro era um líder de grande destaque, ele queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Ele queria só aumentar o seu poder político. E isso afetava a igreja, mas de maneira nenhuma jamais impediu o seu crescimento, porque tem a mão de Deus ali, ó, a mão de Deus, a mão potente de Deus, que faz com que o evangelho só cresça, né, Rodrigo? Cada dia aumente. As portas do inferno vai tentar prevalecer, mas não vai conseguir, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela vai ser vitoriosa no nome que é acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E no terceiro ponto, nós vemos que a igreja enfrentará oposição. Perceba que com olhos naturais, humanos, nós podemos ter uma visão equivocada sobre o que é o ideal para a igreja. Uma vez que alguém pode achar que seja interessante, por exemplo, quando o mundo deixar de perseguir a igreja. Mas Jesus adverte que isso é um mau sinal. Quando nós lemos o livro do comentarista, ele traz as cartas de Gunnar Wingren e Daniel Berg. E uma das coisas que eles escreviam era sobre as perseguições, sobre como foram cercados por 100 homens, cada um deles com paus e pedras, para perseguir e até matar os homens de Deus. E aí a eles coube orar e o Senhor deu livramento. Mas está tudo registrado no começo da história da igreja, e isso coaduna com o que Jesus falou. Ele não disse que seríamos bem-aventurados quando o mundo aceitasse a mensagem do Evangelho e tratasse com respeito, com muita dignidade, que desse medalhas, nas câmaras de vereadores, deputados, no Senado, para cristãos. Não, Jesus não disse que esse seria o ideal, mas que bem-aventurado quando vos perseguirem e quando vos maldisserem. E pelo contrário, ai de vós quando vos bendisserem nas praças.
Essa é a natureza da igreja revelada nas Escrituras, porque a sua mensagem, queridos, ela é ao mesmo tempo, como diz o comentarista da lição, ela é includente, mas ela é excludente, porque é a verdade, como o pastor Elinaldo Renovado costuma dizer, verdade só existe uma, e Jesus é a verdade absoluta. Então, como outras religiões que conciliam visões diferentes de mundo e filosofias, o cristianismo é diferente, ele é includente porque as portas estão abertas para todo pecador, mas é excludente quando propaga a verdade que Jesus disse. Ele é o caminho, o único, a verdade, a única e a vida, o único provedor de vida, o Deus que soprou vida no homem. Então, esse caráter includente e excludente provoca a ira no mundo e essas perseguições. E todas essas perseguições têm sempre o mesmo objetivo: silenciar a voz da igreja. Amém. O resumo desse primeiro tópico nos diz assim, que a igreja primitiva enfrentou perseguição e oposição, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. O segundo tópico da lição, dessa aula, tem como tema a igreja protegida. O primeiro ponto vai nos mostrar que uma dessa proteção vai se encontrar no anjo de Deus. Um anjo de Deus. Ele destaca aqui sobre um anjo de Deus, sobre que diz que Lucas destaca que em meio às perseguições, Deus provê livramento para os apóstolos, lá em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 19, diz assim: mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, disse. Olha só como Deus está protegendo o seu povo. Mesmo preso ali em cadeias, Deus liberta-o. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui, a igreja contou com a presença de anjos, seres naturais totalmente sobrenaturais. Natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estavam presentes na libertação de Pedro da prisão, com Felipe em sua missão evangelística, em missão na casa do centurião romano, lá em Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 3, e com o apóstolo Paulo em alto mar. Quer dizer, com o apóstolo Paulo em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, daqueles que andam na presença do Senhor, daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, o anjo de Deus, ele acampa no meio do seu povo, do povo de Deus, da sua igreja. Por isso que esse tema é a igreja protegida pelo um anjo de Deus, irmão Diego. Isso, e no segundo ponto nós vamos ver esse ponto que é muito importante para a igreja, a intercessão. E aqui o comentarista da lição traz o capítulo 12 do livro de Atos, que relata o que acontece quando Herodes, e esse Herodes é o Agripa I, Herodes Agripa I, promove uma perseguição, executa a Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, que era um líder proeminente na igreja de Jerusalém. Nós vemos como ele era respeitado nos escritos de Paulo, de Pedro, no livro de Atos, como uma liderança muito importante na igreja de Jerusalém. E Herodes promove essa perseguição, queridos, e aqui nesse rápido resumo do segundo ponto, para focar no papel da intercessão da igreja. Nós sabemos que a igreja é protegida, como vimos com o nosso irmão Salomão, mas que é preciso que a igreja assuma a sua posição. E a autoridade expressa quando ela intercede, quando ela ora, quando ela abre a boca.
A igreja precisa reconhecer mais uma vez, entender mais uma vez a crucialidade, a centralidade de Cristo e da oração, que é quem conecta a igreja a Cristo em intimidade. Aqui Tiago é morto e Herodes viu que aquilo agradou as autoridades judaicas e então ele prende a Pedro. Queridos, o destino de Pedro já estava selado. Ele seria morto como Tiago. E aqui é onde nós chamamos a atenção para a intercessão. Existe um preço no mundo espiritual para que haja intervenção divina. E o povo e a igreja entendeu isso e resolveu pagar o preço. Dias de oração contínua. Não houve resposta no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia, mas a oração continua, queridos. E nós vemos que essa oração contínua, como destaca o livro de Atos dos Apóstolos, como Lucas descreve, uma oração contínua, ininterrupta, promoveu no mundo espiritual uma grande mudança. Porque a sentença de Pedro já estava decretada, ele seria morto. Mas Deus reverte esse quadro por causa da intercessão. E aqui nós chamamos atenção para isso. Uma igreja que é protegida, sim, mas que precisa entender que tem um papel de cooperação com o Espírito Santo de Deus e com Deus. Esse terceiro ponto do segundo tópico, o autor na lição, ele dá como se fosse uma continuidade da intercessão da igreja. E o tema que ele usa é o valor da oração, que também a oração, ela é uma intercessão, em outras palavras. Então, ele dá uma continuidade desse assunto, como se estivesse continuando o assunto da intercessão. Ele diz que essas passagens bíblicas, assim como muitas outras, mostram o grande valor da oração. Que a oração, como o irmão Diego já falou aqui, é muito importante. A oração traz a nossa comunhão com Deus. É um momento que a gente reserva exclusivamente para conversar com Deus. Expressar os nossos sentimentos para com Deus. Não se engane não, que Ele está sempre de braços abertos a nos escutar. Ele nunca vai estar ocupado com a agenda cheia de maneira nenhuma. A Bíblia diz que aqueles que chegam-se a Deus, de maneira nenhuma eles lançará fora. Então ele diz aqui que enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Lá em Atos capítulo 4, versículo de número 31, nos diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, olhe como o que a oração faz, o poder da oração, ou podemos dizer, o poder da intercessão. A intercessão é você interceder por alguém, orar por alguém. E quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 11 e versículo 12. E quando Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, lá em Atos 10, 3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito, em Atos capítulo 8, versículo 15. Em outras palavras, não podemos subestimar o poder da oração. O poder da oração. É isso que a lição ela vai destacar hoje. O poder da oração. Conhecida a frase, bem muito popular no nosso meio, onde diz muito poder, pouca oração. Pouca oração, pouco poder. E ainda continua atual. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. O ditado, é um ditado que não está na Bíblia, mas é um ditado bem propício com relação ao valor da oração. Então é importante a oração.
A gente viu nesse segundo tópico a igreja protegida. Protegida por quem? Pelo anjo de Deus. Vimos também a importância da intercessão da igreja, a intercessão pelos os que estão na igreja, os que estão enfermos, os que precisam de oração. Vimos também o valor da oração. Isso foi o segundo tópico. O resumo nos diz assim que, mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou seu poder de proteção no meio da igreja, irmão. Exatamente. E um pastor antigo dizia, né? Ele completava essa frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, mas ele também incluía nenhuma oração, nenhum poder. É verdade. E o terceiro tópico é a igreja destemida, testemunhos com poder. Né? Nesse capítulo 5, nós vemos o relato dos apóstolos sendo presos e milagrosamente soltos. E é interessante nós observarmos que foi dito a eles, né? Após o anjo soltar, os versículos 19 e 20 do capítulo 5. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E as autoridades da época, perplexas com tudo que estava acontecendo, inquirem os apóstolos, dizendo, né, vocês acabaram de sair da prisão, nós os prendemos, e a gente não admoestou que vocês não ensinassem nesse nome, o nome de Jesus. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Versículo 28 e agora o 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Deus. Então, isso é que é ter convicção e dar o testemunho com poder. O anjo solta os apóstolos, né, da prisão e imediatamente os exorta para que continuem falando do evangelho, das boas novas para o povo. Quando eles são confrontados pelas autoridades que acabaram de prendê-los, eles deixam claro, a mensagem do evangelho não pode ser contida. E nós não estamos sujeitos aos homens nessa questão, mas, em primeiro lugar, sujeitos a Deus. Amém. A gente está vendo a igreja destemida. Vimos no primeiro ponto, testemunho com poder. Esse segundo ponto do terceiro tópico nos diz assim: convictos de sua fé, no qual o irmão dele já falou um pouco sobre essa convicção. É importante essa convicção, a convicção dá a ideia de certeza, de não há dúvida nenhuma. E ele diz aqui que Lucas resiste a essa ousadia do testemunho de Pedro. Muito importante esse testemunho, está em Atos capítulo 5, versículo 29, que diz assim: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é convicção, certeza. Ele sabia a quem ele deveria obedecer, que é a Deus mesmo. Não importa obedecer o homem, as leis que vêm contrário à palavra do Senhor. Se a gente entendermos o que acontece nos dias de hoje, tem muito cristão que prefere obedecer às coisas do mundo, os governantes que criam leis contra a palavra do Senhor. Vou dar um exemplo muito importante: o aborto, a aprovação do aborto. Isso é aceitar o que o governo, o mundo ensina, e ir de encontro à palavra do Senhor. Mas quem tem convicção da sua fé, que conhece a Deus, ele tem a certeza a quem ele deve a obediência, senão a Deus. Ele diz aqui que nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé de maneira nenhuma. Nem que isso lhe custasse caro, custasse a vida. Ele não negociava a sua fé. Ah, vai custar a minha vida? Não, continuo firme. Continuo firme. A mesma referência também, e muitas vezes é usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando esse age
contrariamente aos princípios adotados por aquela. Então, o Estado, quando vai de encontro à palavra do Senhor, nós temos obediência a Deus, a palavra de Deus. Não importa ir contra a palavra de Deus, mas sim importa ir contra a palavra do inimigo, a palavra do mundo, onde a Bíblia diz que jaz o maligno. Ele diz aqui, contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, como fazendo parte de sua natureza essencial, e que por conta disso não podemos de forma alguma ser negociado esses valores, que é o valor de Deus, é a ética cristã de Deus, permanecer firme. Por isso, a igreja tem que ser uma igreja, esses são traços de uma igreja destemida, fiel à palavra do Senhor. O resumo da lição nos diz assim, nesse terceiro tópico: o Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. Irmão. Exato, e assim nós chegamos à conclusão dessa lição, onde nós aprendemos, queridos, que a perseguição não é uma exceção. É verdade. Segundo o comentarista, ela é, na verdade, a regra. Deve ser, porque a igreja confronta o pecado. E Jesus deixou claro que aquele que está em pecado, em trevas, não quer que seja lançada luz sobre o seu pecado, para que todos não vejam aquilo que ele comete em secreto. A luz joga o pecado num lugar de exposição. Então é por isso que a igreja é rejeitada, perseguida. Enquanto prega o evangelho de salvação, ela expõe a natureza pecaminosa e perversa do homem. E quando faz isso, há aqueles que se arrependem e se submetem à mensagem do evangelho, mas há também aqueles que se levantam contra essa mensagem. Amém. E essa realidade, queridos, é mostrada na cruz. Quando Cristo estava ali, houve aquele que se arrependeu, mas houve aquele que atacou a Cristo Jesus. Então essa é a realidade de quem prega o evangelho. Ele fala para aqueles que vão se arrepender e ouvir a voz de Jesus, mas também para aqueles que vão criar uma insurreição contra o evangelho e atacar aqueles que propagam a verdade das Escrituras, do evangelho. Então a jornada cristã é essa realidade de atuar com o Espírito Santo para propagar o evangelho consciente, e que isso vai ocasionar uma reação do reino das trevas. Em João 16:33, o comentarista traz esse versículo para nos lembrar o que Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que o Senhor nos ajude a, como a igreja, entendermos o nosso papel e continuar marchando mesmo diante das perseguições, da resistência e dos ataques do inimigo. Porque essa deve ser a realidade de uma igreja saudável e cheia do Espírito Santo, como era também a igreja em Jerusalém. Amém. Com isso concluímos essa aula tão maravilhosa. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.